Opa, eu me chamo Daniel Werneck E eu sou Rafaela Seabra. e nós somos os Power Rangers. Tô zoando. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para a nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo Isso, junto. vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. Pontuando o que você falou também ali atrás sobre do empresário, quanto menos esforço você reduzir, mais lucratividade. A gente viu isso aí na prática, né, no último ano. Mas é uma coisa que eu até ouvi o Marcos Marques falando. Conhece o Marcos Marques? Óbvio. Ele falou exatamente assim, o empresário, o bom empresário é aquele que não faz nada e se certifica de que tudo está sendo feito. Então, hoje a gente vive por essa premissa. A gente zoou até lá em casa que a gente tá delegando tanto que tá até feio. A gente tá delegando tanto Feio pra quem? É porque assim, a gente, quando você vem do zero, você tem aquela percepção do cara trabalhador, o cara que tá suando, o cara Isso, que tá... isso é glamour, é um falso glamour. Exato. O cara workaholic, o cara que trabalha muito, é Sim. glamuroso. Pra mim, ele é escravo do trabalho, Sim. é um cara que não prospera. Porque as pessoas glamorizaram realmente Não, essa coisa do gourmetizaram, trabalho. acharam Isso, né? lindo você Sim. poder trabalhar muito e achar legal ficar postando. O cara que hoje trabalha muito e Isso. fica postando achando bonito, eu acho ridículo. Eu também, O velho. cara tá, assim, abrindo mão de uma vida saudável, muitas Exato. vezes. E eu até acredito que no começo, tá? Você precisa, muitas A vezes. gente porque tem que você ser não tem radical. dinheiro Porque você também. tá sozinho, A né? gente tem que ser radical. Você não tem nem É porque dinheiro eu vou pra dar um delegar. exemplo do Exato. próprio podcast. Por exemplo, se eu criasse um podcast aqui sozinho, a gente precisaria fazer as artes, construir essa mesa, Não, comprar construir também não. A gente Não, compra. comprar na mesa, né? Pelo menos. Comprar câmera, microfone, LED, luz, iluminação. tudo, etc. Aí, por exemplo, eu tô Saber gravando... posicionar aqui. Stream tudo Deck. é. Exato, eu tô gravando e ia correr pra mesa pra poder trocar as Por câmeras. isso que você tem profissionais que são bons nisso, que te auxiliam na Exatamente. jornada. Então você simplesmente fala assim, cara, eu vou pagar aqui e tá tudo pronto. E aí acaba que, você não teve nenhum esforço. Meu esforço foi sentar aqui e conversar contigo. Que na verdade é o melhor, é o melhor momento, né? É o momento que você realmente tá desfrutando. Isso aí. Porém, quando a gente tá em casa, assim, a gente tá delegando, a gente tá num processo hoje de gestão da nossa vida. A gente tá ajustando a gestão da nossa vida. Então a gente delega tudo. Como você viu, a gente chegou aqui com a babá. O filho tá na escola. Meu filho nem estuda em horário integral. Mas, não, hoje vamos colocar ele no horário integral. Vamos pagar a parte pra ele ficar lá o dia inteiro. Então, a casa... a gente tem uma casa onde, tem 2 crianças, então acaba que a gente mantém tudo em ordem, mas tem 2 crianças, então a gente tem que estar ali comandando pro garoto não pintar a parede, esse tipo de coisa. Então a gente tem uma pessoa que fica lá pra o quê? Pra ficar monitorando enquanto a gente tá, às vezes, só com o filho no colo. Só vendo Passando o sorriso tempo, dele. De fato, Entendeu? Aproveitando Eu tô o aqui, tempo com o nosso filho. eu tô aqui almoçando, a babá tá aqui, mas não é porque eu quero delegar o meu filho pra babá, não é isso. Mas é que, por exemplo, se eu sei que ela vai estar aqui pra se certificar de que ele não se machuque, que ele não, faça alguma coisa que possa prejudicar a gente ou a ele mesmo. Então, eu tô só delegando. Então, meio que a nossa vida é assim. Se a gente quiser acordar meio-dia, tá tudo certo. Se a gente não quiser nem levantar da cama, tá tudo certo. Morrer, né? Tá tudo quiser certo. morrer lá, tá tudo certo. A gente foi viajar semana passada, a gente passou uma semaninha ali em Gramado, né? Muito Eu bom, vi por os sinal. stories. Massa. Então, irmão, eu fiquei assustado, porque eu literalmente não mexia no celular e eu chegava sempre no final da noite, tinha 2 coisas. Tinha lá a meta de faturamento batida e a equipe de vendas com a mensagem, né? Que tem um representante. A equipe de vendas falando, Daniel, olha só, tivemos isso aqui, essas vendas foram feitas no Pix, tinha um relatório, eu nem pedi. E em 10 minutos você resolve com áudio. Exatamente. Isso Sabe? é maravilhoso. Aí eu falei assim, caraca, que vida é essa? Como é que a gente não viu Só que isso não no era passado? assim. Não era assim. Não era assim. Era tipo, Não é assim. A frase era, ninguém faz melhor do que eu. Tem que Exato. chegar num nível onde seja assim. Mas até lá vocês tiveram que ralar muito. Ah, Exato. sim. Por isso foram que eu falo, tem que ser noites sem radical. dormir. Sim. Tem que ser radical. Você quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser radical. Sim. Você tem que ficar imerso nessa vida e falar não pro resto. Você quer ser cristão, você tem que ser radical. Você quer seguir a Jesus, você quer ser um bom exemplo de cristão, você tem que ser radical. Sim. Isso aqui não pode? Não pode, acabou. Não pode se alcoolizar? Não vou me alcoolizar. Não pode usar droga? Não vou usar droga. Não Isso fica é ser procurando radical. meio termo. Então você quer ser bom em alguma coisa? É igual o maconheiro, Seja né? radical. O maconheiro, ele tem uma premissa bíblica, que ele fala, todas as ervas do campo foram Servem criadas pra para mantimento. É. Então ele fuma essas ervas, tá ligado? E é real mesmo. Os caras... Tá escrito o quê? Pra mantimento. Pra Tá manti- falando pra botar fogo. Só que assim, as É pra se pessoas... manter, pô. A gente tem essa mania Aham. de e eu falo isso também, né? Pros meus amigos, pras pessoas que eu não conheço. A verdade, É. ela tá na nossa cara. Sim. Tudo, tudo, tudo. Só que o que a gente faz? A gente cria
mundos paralelos que não são reais pra justificar aquela verdade que a gente não quer aceitar. Certo. Então a minha esposa tá me traindo, por exemplo. O cara que tá sendo traído e sabe, ele não quer acreditar. Sim. Então É ele o famoso começa corno a manso. criar contextos que não são reais Sim. para poder justificar e tirar aquilo da cabeça dele. Por isso que eu falo uma coisa, meus conselhos para meus alunos. Encarem a vida da forma que ela é. Encare a realidade da forma como que ela é. Sim. Isso te poupa energia, te poupa tempo, isso te poupa tempo perdido. É tanta coisa. Então, assim, encarar a realidade como ela é você assumir que sua vida às vezes tá uma merda, isso dói. Dói. É assumir que você tá rodeado de gente que é uma bosta. pessimista, que é uma bosta, isso dói, porque você gosta dessas pessoas. E assumir a realidade, enxergar a realidade, viver a realidade, não criar mundo fictício, é você, por um tempo, se moer, pegar o seu coração e de fato apertar, moer durante um tempo, Sim. porque você vai começar a enxergar um monte de coisa errada na sua vida. Sim. Então, meu pai e minha mãe, durante muito tempo, eles me prejudicaram no sentido bom da palavra, né? Não prejudicou né? Mas eles tentaram me proteger. E o excesso de proteção pode te privar de viver o mundo real. Te castrar. Então, o que eu precisei fazer? Sair de casa. Dói, só que eu precisei encarar o mundo da forma que ele é. A realidade da Você deixou de ser vida. um menino pra virar um homem. Se de eu fato. criasse um universo paralelo, eu ia falar, pô, meus pais estão me protegendo, eu vou ficar até os 30 anos juntando dinheiro. Mentira. Certo. Eu vou chegar com 30 anos arrependido de ter vivido de não ter vivido aquilo que eu podia ter vivido. Aí Sim. começa a criar um monte de problema. Sim. Então, um recado que eu dou assim pra galera é: encara a realidade da forma que ela é, por mais dura que ela seja. Sim. Isso vai te poupar uma perca de tempo gigantesca e vai te dar a oportunidade de mudar rápido tudo que for possível. Acho que até complementando, existe 3 tipos de vida das pessoas, né? Que é chamada de vida chúdrica, vida imitativo baixo e imitativo alto. O que é uma vida chúdrica? É uma pessoa que ela tá na vida no modo subjetivo da vida. É o cara que tá vendo High School Musical e olha pro Troy Bolton, né? Eu era muito fã quando era novo, a gente, né? Eu nunca não sei Pega o mal que é esse isso. exemplo. Pega mal A esse gente é exemplo. um pouquinho mais velho que você. Só um pouquinho. É. Não, eu sei o que é High School Musical, mas eu nunca assisti. Nunca assistiu? Eu não assisto filme, mano. É, porque na nossa época isso era, tipo assim, caraca, foda, né? Você vive aquela realidade paralela. Isso, Como e aí você é pensa- como a princesa da Disney. Exato. Vamos pensar assim, a mulher vive pensando que a Exato. vida dela vai ser um conto de fadas. E aí você Sendo que tá não é ali isso. sentado assistindo aquele filme e você pensa, caramba, É. imagina no 3º ano do colegial, porque a gente tá junto desde os Eu 15. sendo descolado. A eu gente tá sendo junto desde os popular. 15. Aí, tipo, quando a gente chegou no 3º ano, a gente pensava, pô, imagina a gente no 3º ano. E aí, você vai pra faculdade, eu vou pra outro lugar. Então, tu cria aquela vida imaginária quando, de fato, não foi nada disso que aconteceu. Só que isso é uma vida imatura. É uma vida imatura, né? Inclusive, aconteceu, né? Porque eu fui pra outro estado e ela ficou aqui e foi uma merda, assim, sabe? Mas não foi nada bonito do jeito que parecia. Ela não apareceu lá dançando, tá ligado? Cantando pra mim. E essa vida chúdrica é que eu conheço pessoas, né? Conheço assim, não andam comigo, obviamente, porque não toleraria viver perto de uma pessoa assim, mas a pessoa às vezes tem 35 anos, tem 40 anos de idade, e ela tem uma vida chúdrica, né? E a vida imitativa baixo é o quê? É quando o cara entra na academia, que é o imitativo baixo. Ele entra na academia com um objetivo. Ou ele quer ficar mais forte, ou ele quer ficar mais magro, Cuidar da saúde. ou ele quer cuidar da saúde. Isso já é uma pessoa de imitativo baixo. Ou seja, ela tem um pequeno objetivo, ela tem uma direção na qual ela tá seguindo. Ela tá um pouquinho dentro da realidade, saca? O imitativo alto é o cara que fez o imitativo baixo por bastante tempo. Então ele evoluiu, né? Ele teve objetivo, chegou no objetivo e agora vai seguir para outro lugar. E depois de imitativo alto, é o cara que chegou lá, ele vai pro lendário, né? Que tem um mítico e o lendário, que é como, por exemplo, o Michael Tipo um Jordan. Pokémon lendário. Exato. Isso É aí. tipo o Michael Jordan, tá ligado? Que, tipo assim, o cara fez isso a vida inteira e se transformou numa lenda, né? Então, isso que você tá falando, eu acho que reflete exatamente dessa forma. Uma pessoa que, sempre que a gente tá tendo assuntos em casa, que a gente tá jogando ideias ao Léo e esse tipo de coisa, a gente sempre se pergunta, isso aqui é chúdrico ou isso é uma vida, pelo menos, de imitativo baixo? Pra gente poder se policiar. Legal. Porque pra você viver de fato e ter resultado, você tem que estar totalmente instalado na realidade. E quem é o eu, né? O eu é eu, mas as minhas circunstâncias. Você não vai ser o Troy Bolton. Porra, eu sou preto. Meu cabelo é duro. Aceitou a realidade. Exato. Acabou. Minha mãe uma Mas, mano, sabe uma Ele coisa? queria ter o cabelo jogadinho Eu queria ter o igual do cabelo Júnior. jogadinho igual do Sandy Júnior. Sabe uma parada louca? Que Sim. Eu falo? Esse lance de você criar mundo fictício.
isso pode parecer loucura ou insanidade, sei lá, qualquer coisa. Ou até o cara não ter uma mente sã. Não, isso é... Muitas pessoas que estão assistindo passam por isso. Sim. Que é criar mundos fictícios. E aí, qual que é o lance? O cara tem um puta potencial. A pessoa tem um potencial em alguma área específica. Sim. Só que ela não executa o potencial. Por quê? Ela imagina vivendo daquele potencial. E as pessoas ficam falando, mas você tem muito potencial, você é bom nisso, não sei o quê. E ele gera uma masturbação mental que libera hormônios, dopamina, todas essas coisas, que faz o cara viver aquilo por alguns instantes, a ponto dele não precisar viver de fato o potencial. Sim. Ele vive somente o imaginário. E na hora de executar, ele não executa, porque dói executar. Você tem que sofrer, você toma não na cara, você sofre crítica. E aquilo repele o cara, então ele recua. Então o que ele prefere viver o potencial na imaginação, masturbação mental, que já é o suficiente para ele, a ponto de ele não precisar viver a realidade. Sim. Então isso acontece, por exemplo, a menina que dança TikTok e fica mostrando a bunda. Sim. Ela jura na cabeça dela que as pessoas estão ali pelo conteúdo dela ou porque ela é uma pessoa graciosa ou interessante. A grande maioria tá ali porque ela mostra a bunda e os caras são tarados a ponto de querer ver bunda. Só que na cabeça dela, Sim. ela acha que ela tá criando algo de interessante e as pessoas estão interessadas nela. Sim. Quando estão interessadas somente no corpo dela. Exato. É. Só que o que acontece? Ela não enxerga dessa forma. Até algumas que tentam Porque- fazer uma transição. Já percebeu isso? Tem algumas que tentam fazer uma transição. Tipo assim, agora eu não sou mais a menina da bunda. Ela é esquecida. Esquecida. E se a pessoa engorda ou perde o corpo de alguma forma, o que acontece? Ela perde tudo que ela construiu. Porque ela achou que de fato estava gerando valor, mas a grande maioria estava interessada somente no corpo. E você vai falar isso para a pessoa, ela não vai aceitar. Ela vai dizer que você é machista. Ela criou uma universidade, ela criou um universo totalmente paralelo, Sim. que na verdade era uma masturbação mental para justificar o que ela fazia e justificar a pseudo-fama. Sim. Isso é um exemplo de um TikTok, mas isso está ligado ao empreendedorismo. Ô, Sacou? Guerra, Também. mudando um pouco de Também. polo, tem alguma pergunta mais pra ele Não, nesse quesito? eu tô aprendendo pra caramba aqui. Mudando de polo, irmão, eu queria saber o seguinte. Duas perguntas sempre em conjuntos. Primeiro, quais são suas referências? Uhum. E terceiro, por que são suas referências? Qual área específica? Tá. Se você não tiver nenhuma hoje, Daniel, hoje eu tenho uma outra visão e tal. Quem foram as suas referências e o Tá. que você modelou em cada uma delas? Boa. Cara, primeiramente eu acho que para você ter algum tipo de sucesso na vida, você tem que ter boas referências. Sim. Então as pessoas hoje, elas pegam quem de referência? Se a gente falar de marketing digital, é o cara que está ostentando. Sim. Então a pessoa aluga uma Porsche e faz uns criativos para vender um curso. Isso. O cara que assiste, ele nem se pergunta se a Porsche de fato é do cara ou se é alugado. Sim. Mas ele vê uma Porsche, vê riqueza e um cara vendendo uma promessa, ele compra. Então ele teve aquele cara como referência. Eu já fui no contrário. Eu fui buscar referências de fato. Sim. Então hoje eu tenho alguns mentores em algumas áreas da vida. Então eu tenho algumas referências de fato. Sim. Então, por exemplo, a área de política, filosofia, é Olavo de Carvalho. Então, assim, é a minha referência que eu tenho de sentido de vida. Enfim, Certo. eu não sei colocar em palavras aqui tudo que o Olavo representa para mim, porque eu sou aluno dele já há tempos. Sim. Né? E muita parte do caráter, da ética e da moral que eu tenho hoje, do que eu acredito e defendo, eu aprendi com o Olavo. Sim. Né? Pablo Marçal é um dos caras que eu tenho como referência e mentor de vida. Né? O Marcos Paulo foi minha referência em Tu lançamento. chegou a trabalhar com o Marcelo, chegou? Pô, trabalhei com o Marçal desde o comecinho dele. Top. O Paulo Marçal, o Marcos Paulo, minha referência mais digital. Eu tenho o Cristiano Ronaldo como referência de disciplina e foco, sabe? Eu tenho o meu pastor Samuel, que é um pastor amigo meu, que é minha referência em espiritualidade. Sim. Se eu não tivesse referências, eu não ia conseguir trilhar um caminho específico, porque eu ia só fazer o que eu acho. Sim. E quando eu tenho referências, na verdade eu pego tudo que aquele cara já viveu, né? E pego todos os ensinamentos dele, tanto como as derrotas que ele vivenciou, como as vitórias. Certo. Então eu aprendo com isso, encurto meu caminho e tenho um norte, né? Tem até mesmo uma ascensão rápida, né? Porque você tá comprando o tempo que aquela pessoa teve Exato. que Isso não tem se dinheiro que pague. fuder pra poder adquirir sabedoria. Então eu tenho boas referências e tenho mentores de vida em várias áreas da vida. E eu acho que isso é difícil, né? Você ter aquele olhar atento pra ver o que a pessoa acertou, o que a pessoa errou, e pra você Consciência. encurtar o seu caminho ali no Total. processo, porque é difícil. Eu tava vendo isso, a gente tava conversando em casa sobre consciência, né? Poucas pessoas têm consciência nas áreas da vida. É. Consciência mesmo, por exemplo. As pessoas vivem muito no Você automático. conhece um cara chamado Tai Lopes? Não. Não. Ele é tipo old school do marketing digital.
Ele era o ápice do marketing digital há uns 10 anos atrás, quando a gente começou. E eu faço... Esse cara é meu mentor até hoje, na área de felicidade e vida plena. Eu peguei a época de Conrado Adolfo, Gabriel Goff... Não, peguei também. A gente tá um Mas aí pouquinho já era um antes, pouco mais moda. galera aí. A gente é da época que o Érico Rocha nem era famoso. Eu sou da época Era que o Érico Rocha... Romualdo, Chris Franklin. o Érico Quando eu Rocha, falo ele- Romualdo, todo mundo fala, quem é Romualdo? É. Romualdo, Chris Franklin, A gente é Érico da época Rocha. que o Érico Chris Rocha Franklin, caramba. viajava o mundo de trem. Ele fazia Érico um digital. vídeo por dia. Exato. Era, na verdade, o único que gerava conteúdo, Sim. né, na internet de E marketing. se você for ver, ele falou esses dias na mentoria que a gente faz lá sobre consciência, né? E ele citou pessoas como o McGregor, como o Michael Jordan e esse tipo de coisa. E você vai ver que os outros... Qual é a diferença do Michael Jordan para os outros jogadores, né, de basquete? Os outros jogadores treinaram muito. Muito, muito, muito também. Deram sangue ali também. Vários treinam 4 horas da manhã e vão dormir não sei quando e tal. Só que o Michael Jordan, ele não só treinou. O Michael Jordan, ele teve consciência do que precisava ser feito para ser o melhor jogador de basquete Isso é foda. do mundo. Tanto que o irmão dele jogava muito mais do que ele. E o dia que o pai dele meio que menosprezou ele, falou assim, porque fica aqui de lado que teu irmão que é a estrela. Ele falou assim, eu vou ser a estrela. E ele começou a treinar muito mais do que o irmão e se tornou o melhor do estado em 1 ano e pouco. E 2 anos ele já era o melhor do país dele, uma parada dessa, tá ligado? E aí, simplesmente, ele falou assim, o Michael Jordan, ele entende sobre basquete, o Michael Jordan, ele entende sobre negócios, o Michael Jordan entende sobre liderança, ele entende sobre networking, ele entende sobre venda, né, de mídia, que o cara fez filme, o cara fez uma porrada de coisa. Aí você vai ver que o Michael Jordan não é só um jogador excepcional. artista. Exatamente, ele se tornou um É uma artista. personalidade, né? Um cara consciente de várias áreas da vida, apontando num único alvo, que foi o que você acabou de falar e também de fazer na sua vida. Porque você foi jogador, mas você estava preocupado em entender sobre gente. Porque assim, eu não conheço ninguém Fiz hoje... teatro. Então, eu não conheço Nossa, hoje... nada a ver, tipo, Tá jogador ligado? de teatro. Parece coisa aleatória. Fiz jiu-jitsu. Parece que são coisas aleatórias, tá ligado? Mas todas elas se interligam num único alvo. Total.